Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ontem destacamos que pouco antes de Jesus voltar, Deus vai enviar mensagens de advertência à humanidade para que a humanidade não aceite a autoridade dos poderes representados pelas duas bestas de Apocalipse 13. Essas três advertências, amigo ouvinte, são apresentadas de uma forma simbólica pela voz de três anjos que voam pelo meio do céu. Aparece o primeiro anjo com uma mensagem, aparece um segundo anjo voando pelo céu com uma segunda mensagem e aparece um terceiro anjo voando pelo meio do céu com uma terceira mensagem de advertência. A palavra anjo, obviamente, se refere na Bíblia a seres celestiais criados por Deus antes da humanidade. Entretanto, a palavra para anjo, no grego angelos, significa um mensageiro. E considerando o significado do termo, e considerando que a Bíblia diz que são os cristãos aqueles responsáveis por pregarem o Evangelho, nós entendemos que esses três anjos de Apocalipse 14, 6 a 12, representam o povo de Deus que estará envolvido ativamente no fim dos tempos em anunciar o Evangelho eterno e em levar essas três advertências para a humanidade. Jesus disse em Marcos, capítulo 16, verso 15, o seguinte: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Então, quem anuncia as boas novas são pessoas, não são os seres celestiais. E por isso os três anjos de Apocalipse 14 representam o povo de Deus envolvido na proclamação final do Evangelho eterno, contextualizado nessas três últimas advertências de Deus à humanidade. Vamos ler Apocalipse 14, 6, que fala deste Evangelho eterno, anunciado pelo povo de Deus, que é representado simbolicamente por anjos voando pelo meio do céu, mensageiros. Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando o Evangelho eterno, ou, na minha tradução a NVT, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Isto aqui diz respeito à proclamação mundial do Evangelho eterno. O Evangelho eterno é chamado assim porque o plano de Deus em salvar a humanidade não muda e este plano foi estabelecido antes mesmo que nós existíssemos. Apocalipse 13:8 diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. E nós lemos em 2 Timóteo 1:9, o seguinte: pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. Então o Evangelho é eterno porque ele foi elaborado por Deus desde a eternidade. E o Evangelho é o quê? A boa notícia de que você e eu não precisamos morrer eternamente. Podemos usufruir da vida eterna se exercermos fé em Jesus Cristo e aceitarmos a justiça dele no lugar da nossa justiça. Então a primeira mensagem angélica inclui a doutrina da salvação em Cristo. Só que ela inclui algo mais. Ela inclui também a doutrina do juízo. Não há como pregar apenas que Jesus salva, se não pregarmos que Jesus julga quem não aceitar o seu plano de salvação. E nós vamos continuar esse nosso estudo amanhã, para entendermos esta outra parte da primeira mensagem angélica, que envolve o anúncio do Evangelho,
da salvação por meio de Jesus, porém envolve também o anúncio de juízo para quem não aceitar a Cristo como Salvador e para quem, ao aceitar a Cristo como Salvador, se tornar infiel e negar a autoridade de Deus como Criador.